Assista a seguir Personalidades. Oferecimento. A Choque Iluminação é uma empresa que acompanha a evolução, designer e tendências do mercado em iluminação decorativa. Não só trabalhando com produtos nacionais, mas também com importados, representando as mais variadas e conceituadas marcas de produtos para iluminação e uma variedade de materiais elétricos em geral, inclusive material pesado e industrial. Venha nos fazer uma visita. Procure um de nossos vendedores. Estamos na Avenida Francisco Salles, número 445, próximo à Prefeitura. Venha conhecer as novas instalações da Gracinha International Coiffé. Tratamento capilar a laser, spa day, depilações, dia da noiva, manicures e pedicures, cabeleireiros unissex, bronzeamento a jato, massagem corporal e facial. Rua Major Martinho Mourão, 137 Cascatinha. 3721-4789. Gracinha International Coiffé. Beleza é a minha vida. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Personalidades. Hoje nós vamos homenagear um grande escritor de Poços de Caldas. Ele é escritor, professor, historiador e jornalista. E é aqui neste cantinho muito especial que ele passa algumas horas do dia lendo e escrevendo. Hugo Pontes abriu as portas da casa dele para contar um pouco da sua trajetória de vida e carreira. Quando tudo começou? O senhor começou a se interessar pelas letras, pelas humanas, começou a se interessar em escrever livros, professor? Boa noite a todos. Eu comecei a minha carreira como escritor na adolescência. Eu tinha 16 anos e fundamos um grupo, organizamos um grupo na cidade de Oliveira. Oliveira fica perto de Belo Horizonte. E com um grupo de amigos, criamos um grupo chamado VIX. E esse grupo, na época, foi bastante interessante porque ele influenciou a juventude da época, né? E até hoje esse grupo é lembrado. Então tudo começou aí, com alguns amigos, Márcio Almeida, Valdemar de Oliveira e Márcio Vicente Silveira Santos, que ainda estão em atividade. E tudo inicia e, a partir disso, o gosto pela literatura, o gosto pela poesia de vanguarda, principalmente, iniciou e não parei até hoje. Eu conheci o Hugo quando ele foi fazer o vestibular para o curso de letras da Faculdade de Filosofia em Divinópolis e eu era presidente do diretório. Então, esse foi um momento que foi o primeiro contato que a gente teve. E depois nós nos encontramos no carnaval, ficamos juntos num piquenique que uma amiga fez, e aí a gente começou a namorar. Uma homenagem através da TV Pós, porque eu creio que este programa é uma homenagem que está se prestando a ele. Eu me junto a este coro de vozes, primeiramente, para cumprimentá-lo pelo seu trabalho, para elogiá-lo pelo seu trabalho, mas, sobretudo, para pedir ao Supremo Árbitro dos Mundos que continue a prodigalizá-lo pela sua inteligência, pela sua dinâmica, pelo seu talento, para que ele continue a produzindo essas suas obras para o nosso encanto e para o nosso deleite. Eu tenho Hugo Pontes como uma pessoa inteligente, uma pessoa dinâmica, uma pessoa talentosa, um escritor profícuo
que tem uma obra literária muito vasta, com um conteúdo de profundidade cultural. Eu já escrevi uns 15 livros solo, e mais antologias. As antologias, então, fazem um total de 30, mais ou menos. Pouca coisa se comparar com pessoas que já escreveram diversos, inúmeros livros. Mas um livro que repercutiu muito, por exemplo, foi o livro meu de poema visual. Esse, por exemplo, esse que está aqui, né, é um livro que já está na 2ª edição. É um livro bastante procurado, apesar de ser uma edição pequena, mas é um livro muito procurado. E ele é um livro referência dentro do poema visual, seja no Brasil, seja no exterior. A poesia visual, a computação, né? Fazendo em forma os gráficos, até ajudando ele muito. Alguns poemas dele tiveram minha ajuda. Ele passava a ideia, eu pegava e botava no computador, né? Então isso aí foi uma coisa que a exata se uniu à literatura, né? Isso aí me puxou também para que gostasse um pouco da arte. Ou algum momento dessa experiência minha, eu aprendi com ele e fiz alguns poemas visuais, né? E isso aí foi interessante para mim, né? E eu ajudando sempre ele com a parte de execução da criatividade dele, né? O website dele, que ele divulga os poemas visuais, a gente fez junto, né? É uma iniciativa totalmente dele, assim, eu ajudei na elaboração do website, que desde 96 está no ar, e que ele faz de forma gratuita, sem intenção nenhuma de patrocínio, nada disso, só no intuito da divulgação da arte visual, né? Divulgando poetas do mundo inteiro. Depois disso, eu tenho os livros que são aqueles livros que são de pesquisa histórica, né? Eu tenho, por exemplo, assim, uma alegria muito grande em ter podido escrever a história da Associação Atlética Caldense, entre inúmeros torcedores da Caldense, entre inúmeros escritores de Poços de Caldas. Na época, o presidente da Caldense, Laércio Martins, me convidou para escrever a história da Caldense. Isso me honrou muito, né? E até hoje eu considero isso aqui uma coisa muito importante na minha vida como pesquisador. E até porque é para manter viva a história, né, professor? Para não se perder no meio do caminho, né? Então eu fiquei, na época, muito honrado, e como continuo honrado até hoje de ter podido fazer isso, a despeito de ter tanta gente na cidade que poderia fazer, torcedores, pessoas que se dedicaram a vida inteira à Caldense, e eu ter podido fazer essa obra. Um outro livro que eu gostei de fazer foi sobre a imprensa em Poços de Caldas. Esse livro aqui é o resultado também de um trabalho, a imprensa, no caso os jornais, né? Então somente os jornais. Alguém até tinha me perguntado, por que você não fez sobre a TV e tal? Mas o foco da coisa não era o jornal, ou televisão, ou rádio, né? E tal. E um livro muito interessante, que esgotou rapidamente, foi o Léo Ferrer em Vida. O Leopoldo Ferreira foi um jornalista, um homem público aqui em Poços de Caldas, ocupou diversos cargos na administração municipal, era farmacêutico, e uma pessoa assim bastante interessante. Eu me interessei pela vida dele e escrevi esse livro, que esgotou rapidamente. Foi um livro bem interessante de fazer. E por último, agora, eu fiz esse livro aqui, Minas em Pedaços, os movimentos separatistas em Minas Gerais. Esse livro ainda vai ser lançado. Eu estou em entendimentos com a Gráfica Sul Minas, através do Richard, para a gente lançar na inauguração da gráfica, né? Então eu quero fazer o lançamento lá, faço questão absoluta disso, né?
E o Richard é um grande empresário em Poços, tem uma gráfica, publica todos os livros do professor Hugo e, além de tudo isso, é um grande admirador dele, né? Conta um pouquinho pra gente. É verdade. Admirador e amigo do professor Hugo. Tenho o imenso prazer em poder publicar seus livros. Temos uma parceria já de muito tempo, de longos anos, e realmente é com grande prazer que eu publico todos os livros que o professor faz. Professor Hugo, além de professor, historiador, poeta e N qualidades. Sou realmente um admirador, um amigo e tenho o maior prazer de estar aqui prestando esse depoimento a favor dele. E o programa Personalidades tem esse objetivo de valorizar pessoas que têm algo importante para ser contado aqui no nosso programa. Hoje nós estamos homenageando o professor, escritor, historiador Hugo Pontes. Nós vamos para um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. A Choque Iluminação é uma empresa que acompanha a evolução, designer e tendências do mercado em iluminação decorativa. Não só trabalhando com produtos nacionais, mas também com importados, representando as mais variadas e conceituadas marcas de produtos para iluminação e uma variedade de materiais elétricos em geral, inclusive material pesado e industrial. Venha nos fazer uma visita. Procure um de nossos vendedores. Estamos na Avenida Francisco Salles, número 445, próximo à Prefeitura. Venha conhecer as novas instalações da Gracinha International Coiffé. Tratamento capilar a laser, Spa Day, depilações, Dia da Noiva, manicures e pedicures, cabeleireiros unissex, bronzeamento a jato, massagem corporal e facial. Rua Major Martinho Mourão, 137 Cascatinha. 3721-4789. Gracinha International Coiffé. Beleza é a minha vida. Aos domingos, a TV Poços leva até você a celebração da Santa Missa, diretamente do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Transmissão ao vivo, aqui na TV Poços, em conjunto com a TV Aparecida. Todos os domingos, direto de Aparecida, às 6 da tarde. TV Poços 20 anos. Cultura e fé na sua TV. E nós voltamos com o programa Personalidades. Hoje nós estamos aqui na casa do professor Hugo Pontes, que é professor, escritor, historiador e jornalista. Todo mundo, os amigos, só falaram bem do professor. Agora nós vamos falar com a Júlia, que é a filha do professor Hugo, para saber como é o Hugo Pontes como pai. Então, meu pai é uma pessoa extremamente sensível, muito preocupada, e a gente só vê isso nele em momentos difíceis, que são os momentos que ele mais expressa o carinho e a atenção. Talvez ele não goste muito, assim, às vezes, de se envolver em momentos normais com a gente, mas, nossa, eu adoro ele. Adoro. Nos momentos difíceis, ele sempre está lá para apoiar toda a família. Tá. E uma pessoa que sempre foi muito preocupada com a gente, preocupada com a nossa educação. Se hoje, tanto eu quanto meu irmão, somos assim umas pessoas honestas e sinceras com os outros e com os nossos sentimentos, boa parte veio dele. Sempre foi uma pessoa que conversou muito com a gente sobre tudo, sobre drogas, né? E quando a gente era pequeno, a gente obrigava ele a parar de fumar. Depois que a gente cresceu, a gente fumou, né? Depois que ele parou, aí causamos algumas decepções a ele também. Mas sempre foi uma pessoa que esteve muito presente, assim, muito preocupado com a gente. Hugo tem especialização em literatura brasileira, é formado também em pedagogia e é professor de português.
uma casa de professores é uma casa que tem livros. E uma casa onde tudo que se conversa é a respeito de educação, a respeito de como do nosso trabalho. Eu acho que assim, uma casa de professores é uma casa como de 2 outros profissionais que são da mesma área. A gente está o tempo todo conversando sobre o nosso fazer. Então, ele é uma pessoa que sempre nos apoiou em tudo que a gente quis e teve vontade de fazer. Nunca se opôs a qualquer coisa, assim, que a ideia, tipo, eu na área de computador, né, e nunca esboçou uma vontade própria que a gente seguisse tal determinado, ou até, né, minha mãe e ele são professores e eles nunca nos direcionaram, assim, não teve nenhum direcionamento para a área de lecionar, né, e sempre nos apoiou. A gente queria fazer esporte, ele apoiava. A gente queria, né, o computador, ele ia lá e comprava. Então ele sempre foi pegava no pé da gente, sempre pegou, como todo mundo conhece, como professor era bravo com a gente também, né? O professor Hugo também tem uma vasta experiência na área de educação. É formado em letras, língua portuguesa, língua francesa e literaturas. Eu fiz letras, né? Como não podia deixar de ser, eu caminhei para letras. Porque, na verdade, foi uma coisa que a vida inteira eu quis fazer. Apesar do meu pai querer que eu fizesse direito, fosse para advocacia e tal, por causa da família dele, tinha muitos advogados e tal, a influência dele não foi suficiente para eu aceitar a imposição, afinal de contas, ou a orientação dele. Então eu fui fazer letras.